os vínculos na infância são tão importantes? Você já parou para pensar que uma criança aprende a confiar no mundo antes mesmo de compreender o significado da palavra confiança? E que o simples fato de ser acolhida, escutada e cuidada pode influenciar a forma como ela se relacionará consigo mesma e com os outros ao longo da vida? Eu sou Daniela Zanini, educadora há mais de 35 anos na Rede Batista de Educação, e este é o Infância em Foco, um espaço para compreendermos a infância com mais consciência, mais conhecimento e mais responsabilidade. Nos episódios anteriores, conversamos sobre a importância da vida intrauterina, dos primeiros 3 anos de vida, e vimos que brincar é uma das formas mais poderosas de desenvolvimento infantil. Mas existe algo que vem antes mesmo das brincadeiras: os vínculos. Desde antes do nascimento, a criança depende dos adultos para sobreviver. Mas ela não precisa apenas de alimento, proteção e cuidados físicos. Precisa também de relações afetivas estáveis e seguras. A ciência tem nos mostrado que o cérebro humano se desenvolve nas interações. Cada vez que um bebê chora e alguém o acolhe, cada vez que um adulto responde um balbucio, cada vez que uma criança recebe atenção, carinho e escuta, algo muito importante está acontecendo. Ela está aprendendo que suas necessidades importam, que existe alguém disponível para ajudá-la e que o mundo pode ser um lugar confiável. Os especialistas chamam isso de vínculo seguro, quando a criança constrói uma relação de confiança com os adultos que cuidam dela. Essa segurança emocional funciona como uma espécie de porto seguro. A partir dela, a criança encontra coragem para explorar, aprender, brincar, experimentar e enfrentar novos desafios. Pense uma criança pequena em um parque. Ela se afasta para explorar os brinquedos, mas frequentemente olha para trás para verificar se o adulto de referência continua ali. Esse gesto simples nos ensina algo fundamental. A autonomia não nasce da ausência do adulto, ela nasce da segurança que a presença do adulto proporciona. Quanto mais segura a criança se sente, mais confiante ela se torna para descobrir o mundo. E aqui há algo que merece atenção. Construir vínculos não significa atender a todos os desejos da criança, nem viver sem limites, pelo contrário. Vínculos saudáveis são construídos com afeto, presença, diálogo, cuidado e limites coerentes, porque limites também comunicam proteção, e proteção é uma das formas de amor que a criança consegue compreender. Pense no primeiro dia de aula de uma criança. Nem sempre é uma adaptação tranquila, mas saiba que isso acontece por falta de vínculos e de uma rotina pré-estabelecida. Quando a criança constrói vínculos afetivos com a professora e colegas, juntamente com isso percebe uma rotina, ela para de chorar e se sente confortável e confiante no novo espaço. Por isso, quando falamos em desenvolvimento infantil, não podemos pensar apenas em métodos, atividades ou recursos pedagógicos. Antes de tudo, precisamos pensar em relações, porque são elas que sustentam o desenvolvimento humano. Talvez uma das maiores necessidades da criança de hoje seja justamente aquilo que sempre foi essencial: adultos presentes, adultos que olhem, escutem, acolham, construam relações significativas, porque muito antes de aprender conteúdos, a criança aprende sobre si mesma por meio das relações que vive. E essas aprendizagens fundamentais são a base do seu caráter e do ser humano que se tornará, e podem acompanhá-la por toda a vida. No próximo vídeo, vamos conversar sobre uma pergunta que costuma surpreender muitas famílias. A criança aprende antes de entrar na escola? Infância em Foco é isso: compreender melhor a infância hoje para cuidar com mais responsabilidade do amanhã.